Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Chá das Quintas. Eu fiz uma votação, coloquei, o pessoal quer que eu dê continuidade ao Chá das Quintas. Eu achei super legal, porque eu tô tendo vários feedbacks positivos em relação aos temas que eu coloquei, que eu propus aqui, né? E eu acho que isso é muito importante para a gente criar diversos temas e diálogos de várias questões aí sociais, de justiça social, de mudanças climáticas, de política, de meio ambiente, e eu acho que o diálogo sempre é muito benéfico, super bem-vindo quando a gente faz isso em sociedade. A gente vive em sociedade, todo mundo tem a sua vida particular, mas também tem a sua vida, o seu convívio social, então eu acho que essas discussões, esses pontos de vista sempre são muito bons quando a gente coloca e quando a gente faz um debate. Gostaria que esse debate pudesse ser feito ao vivo, porque daí eu poderia escutar vocês também, né? Não sou a rainha da, das questões, né? Não sei tudo. Eu aprendo muito quando eu converso, quando eu diálogo, eu gosto bastante disso. Então, é uma pena, eu acho que as redes sociais, ou esse meio, né, mais virtual, a gente não consegue fazer um debate mais, um pouquinho maior ou mais enriquecedor, né, e aprender uns com os outros. Eu falo, né, eu sei tudo, mas não sei nada. Eu sei bastante coisa, mas eu aprendo a cada dia, a cada diálogo eu aprendo cada vez mais. Então, eu acho super legal quando isso pode ser real, né? Frente a frente, porque eu também estaria sabendo o que vocês estão pensando, vocês poderiam fazer essa troca, esse diálogo mais oficial, né? No momento, não só de escutar ou fazer perguntas e tal. Mas, como a gente está num período de pandemia e que a gente não pode muito estar se aglomerando, então a gente usa as plataformas para se comunicar como a gente pode. E eu achei super legal, eu agradeço todo mundo pelos feedbacks que eu tive aí, né, no pós-campanha, na pós-eleição, e principalmente por vocês terem me pontuado positivo da continuidade do Chá das Quintas. Então, obrigada e espero que os conteúdos sejam bons e sempre me deem os seus feedbacks, por favor, para a gente até melhorar mais o conteúdo, o que vocês gostariam de dialogar, de saber do que a gente pode melhorar, né? Eu sei que assim, dentro das medidas do possível, porque eu não sou a blogueira, né? Que tem todos os equipamentos, que tem aquele anel de luz e tal, 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 é mais bem rústico, tanto que eu tô gravando com o celular, as gravações ficam em pé, mas quem sabe aí mais para frente eu consiga um pouquinho melhorar mais essa questão. Então, vamos para as perguntas, para a gente não se prolongar muito. Então, obrigada a todo mundo. A primeira pergunta que eu tive foi sobre o conselho, para a gente falar um pouquinho mais sobre o conselho, o CONDEMA. E eu fiquei muito feliz porque agora que acabou a época de eleição, né, eu estava afastada, então agora eu voltei. Hoje a gente já teve a reunião, né? Então toda última quinta-feira do mês a gente faz a reunião do conselho, é, do Condema, e eu voltei oficialmente ao posto de presidente do conselho hoje nessa reunião. Então, para sintetizar mais ou menos o que é o Condema, e aí eu vou fazer, eu acho super barato, né? Porque todo mundo coloca Condema com N, mas na verdade é com M. Por quê? Porque é Conselho Municipal de Defesa e Meio Ambiente. Então é Condema com M, porque Condema na verdade não é um nome, são as siglas, né? De Conselho Municipal de Defesa e Meio Ambiente. É, eu acho legal que eu adoro passar isso, que todo mundo coloca com M, mas é com M, tá, gente? Bom, o conselho, ele é tripartite, então, ou seja, ele tem cadeiras de conselheiros da gestão pública, né? Então, das secretarias que vão representar a gestão pública nos interesses relacionados ao meio ambiente, do segundo setor, que são as indústrias e empresas, e do terceiro setor, que são as ONGs e associações. Então a gente tem esses três tipos de cadeiras e que ele tem igualdade,
as cadeiras são compostas iguais, né? Então tem o mesmo número de cadeiras, não pode nem ter tanto sociedade civil, como também não tanta indústria, ou não muito da gestão pública, né? Então tem aí a sua totalidade, sua igualdade, que é justamente para a gente fazer debates relacionados ao meio ambiente que sejam de interesses de todos, né? Não só interesses próprios ou interesses, né, que não seja de comum acordo. O Conselho Condema de Mariporã, ele é deliberativo, então a gente pode deliberar sobre informações, sobre leis, sobre propostas, sobre normas, sobre legislações, um monte de questões. Tudo que for deliberado relacionado ao meio ambiente, o Conselho pode deliberar. Ele é consultivo, então todas as esferas que querem consultar sobre as questões de legislação, sobre meio ambiente, ela pode procurar o Conselho para fazer essa consulta. Então, tanto que várias vezes a gestão pública, né, a Câmara dos Vereadores, por exemplo, chamou o Conselho também para fazer a consultoria, né, fazer uma consulta técnica sobre essa questão de meio ambiente, até para eles fazerem projetos de leis e propostas de leis que estejam de acordo com o meio ambiente. Então, é deliberativo, consultivo e normativo, né? Então, normativo é que a gente pode gerar resoluções, normas no âmbito legal, tudo voltado para o meio ambiente, né? Porque o conselho é conselho de meio ambiente. Todos os municípios, eles têm diversos tipos de conselho, não só o CONDEMA, mas, por exemplo, conselho de meio ambiente, conselho de saúde, conselho de defesa civil, conselho animal, conselho do idoso e conselho da pessoa com deficiência, o conselho da criança e adolescente, então, conselho de habitação. Então, tem diversos tipos de conselho que é justamente para a sociedade civil e as empresas também terem participação nas políticas públicas. Então, o conselho, ele é muito importante porque é uma ferramenta que nós da sociedade civil, que a gente não tem uma cadeira de vereador ou de secretário, ou dentro das esferas públicas, para a gente fazer a participação pública nossa, da sociedade civil, representando esses interesses também, levando essas informações para as esferas públicas. Então, ele é muito importante, muita gente não entende a importância, eu confesso também, que há 6 anos atrás, quando eu entrei, eu não sabia a grandiosidade que era o conselho, até participar, até ver quantas coisas que a gente faz e como é importante ter os conselhos instituídos. Sofre politicamente? Com certeza, né? Porque principalmente quando a gente pontua uma negativa em alguma lei, ou que a gente delibera, né, uma melhoria de lei e tal, a gente tem muita politicagem, assim, né? E sofre muito com essa questão política também, né? Normal de quando a gente delibera, né? E tudo mais, enfim. Eu vou falar um pouquinho sobre as ações que o conselho também faz de vez em quando. Então é isso. A gente tem todo mês uma reunião, né? Que normalmente é de 2h30, 3 horas. Então, todo mês a gente está discutindo sobre as pautas que a gente tem. Claro, assim, né? O município tem muitos problemas, então não dá para se falar tudo de uma vez. Então, a gente tem uma pauta principal que a gente delibera, ou que a gente conversa, ou que a gente tenta achar soluções para esses problemas, e aí quando a gente acha, a gente retira da pauta, e aí tem a oportunidade de colocar mais fatores e mais assuntos dentro dessa pauta, né? Hoje a gente tem uma pauta bem extensa, com várias questões, vários quesitos, né? Até para a gente conversar e deliberar em relação a isso, né? Por exemplo, a Mariporã está passando por uma revisão do plano diretor, né, do municipal, que é um documento muito importante de ordenamento e do zoneamento do município. E como o nosso município é 83% de área de manancial,
ele é muito importante que as políticas públicas e esses documentos de ordenamento estejam de acordo com a legislação que a gente tem hoje aqui de meio ambiente. Então, algumas ações, a gente tem essa pauta que discute sobre as tratativas do plano, da revisão do plano diretor, que é para a gente garantir que o plano diretor esteja alinhado com essas leis, né? Então, não adianta, por exemplo, a pessoas ou a própria gestão pública, ou enfim, quem seja, queira mudar, por exemplo, um zoneamento de área de manancial, né? Porque não vai alterar. A gente tem uma lei estadual que é a 15.790, que foi instituída em 2015, que ela já pré-estabelece o zoneamento do município. Então, a gente garante, por exemplo, nos trabalhos do CONDEMA, que a revisão do plano diretor esteja alinhado com esse zoneamento da Lei 15.790. Né? A gente também tem a prerrogativa de fazer fiscalizações, né? Apesar de já ter sido muito questionada sobre ter feito fiscalização, a gente tem sim. A gente é uma ferramenta também, né? Uma parte, um braço que a sociedade civil possa estar presente nessas deliberações, nessas ações, né? Com o intuito próprio de preservar o meio ambiente, né? O estado ambiental do nosso município, que ele esteja de acordo com as leis que tem aqui. Então, sim, já fiz várias fiscalizações em loco, já cheguei em local que até as pessoas que estavam fazendo o corte legal saíram correndo, então já passei por umas coisas assim, já um pouquinho nesse sentido de ação. Já, por exemplo, outras ações, né? A gente tem um outdoor que foi instalado na borda do Parque Estadual da Cantareira, e que é um outdoor extremamente enorme, desnecessário, que foi colocado ali à torto e direito, teve alvará da prefeitura, mas que foi questionado pelos moradores. Então, assim, a gente também fiscaliza nessa questão. Tudo bem, a prefeitura pode ter dado um alvará, mas ela levou em consideração que o local que ela está é um parque estadual, né? Ela levou em consideração o tamanho, a proporção, se é legal, se vai ter impacto ambiental, por exemplo, que era um outdoor, um outdoor luminoso, né, com umas pás giratórias. Então, o que isso vai afetar dentro da unidade de conservação? Né? Então, a gente faz essa comunicação, inclusive a gente pediu, por exemplo, orientação técnica para a Fundação Florestal também, em relação a isso, se podia ou não. Então, a gente faz esse tipo de fiscalização também, né? A população da região nos procurou, fez a denúncia e a gente foi levantar também. Então, nós representamos também o interesse da sociedade civil nas questões de meio ambiente. Então, o Conselho praticamente faz isso. Outra coisa importante que fizemos também, Mariporã tá colocando licenciamento municipalizado no município, né? Hoje o licenciamento ambiental quem faz é a CETESB, mas tem essa proposta do licenciamento vir para o município. Então, o município, a Secretaria do Meio Ambiente ou a Secretaria de Obras que faria o licenciamento municipalizado. E essa lei veio para o CONDEMA fez uma câmara técnica, instituiu com técnicos, né, que por exemplo, a OAB tem a cadeira, então a gente tem essa capacitação técnica também, jurídica, tudo que está como cadeira do conselho. Então, dentro da Câmara Técnica, a gente foi instituído legalmente que a gente pudesse revisar essa lei e propor melhorias nela. Obviamente que o executivo faz o que ele quiser, a gente propõe, a gente deixa isso em ata, é formalizado, é documentado. Então, mesmo que a gestão fale, não vou aceitar, está documentado que foram feitas essas propostas. Então, se acontecer alguma coisa ou tiver algum problema, a gente tem todo oficialmente documentado, né? Então, todas as deliberações que a gente faz, a gente tem ofícios, a gente tem número de ofícios, isso fica arquivado em documentos, e qualquer pessoa pode participar, né? Então, a gente, assim, teoricamente, a gente tem a cadeira dos conselheiros, que é quem tem
é o poder de voto nas deliberações, né, nas consultas, nas normativas, mas qualquer pessoa pode participar das reuniões. E até eu sempre falo, né, infelizmente hoje a gente está com esse problema de ter que fazer a reunião online, então não dá para colocar todo mundo, mas quando elas são presenciais, qualquer pessoa pode participar, né? Então, dando a sua visão também, ou trazendo denúncias, ou qualquer tipo de informação que ela quer, ou propostas de projetos também para o município. Então, é aberto para todo mundo, né? Então, acho que é isso. Não sei se teria mais coisas do conselho para falar. E acho assim, se tiver mais alguma dúvida, pode me perguntar. Ah, deixando frisado assim, que a cadeira de presidente, né? Todo mundo fala, nossa, ela é presidente e tal. Mas eu não tenho muito poder, não. Apesar de ser presidente, o conselho ele é muito participativo e muito democrático também. Então, as decisões do conselho não sou eu que tomo, ou eu ou os outros presidentes. É sempre num consenso. Então, por mais, por exemplo, que eu mande uma proposta e os conselheiros não acham que não prevalece, não prevalece o meu voto, prevalece o do quórum geral do conselho. Então, hoje eu represento o conselho, então ele sim é um posto muito importante, porque eu represento isso nas esferas estaduais, nas esferas municipais e nas câmaras, enfim, tudo, mas as deliberações não partem da minha cabeça. Não sou eu que, por exemplo, vou lá assinar que tem que fazer esse projeto, né? É do quórum geral. Até tem muita gente que às vezes, pô, Bianca, eu falei isso pra você, que não sei o que, mas você não resolveu. Eu falei, gente, não depende de mim. Se dependesse, muitas coisas já tinham andado. Tem muitas coisas que, óbvio, não depende de mim, porque é coisas de esfera estadual, de gestão pública, então não sou eu que vou aprovar ou não, mas dentro do conselho é um consenso deliberativo de todos os conselhos que aprovam ou não isso. Então, se não tem quórum, que daí dentro do estatuto, né, a gente tem estatuto, tem decreto, é uma lei, né, do município que institui o conselho. Então, dentro do estatuto, por exemplo, você tem que ter um X número de pessoas para dar o quórum para votação. Então, se eu não tenho pessoas o suficiente participando do conselho, eu não tenho quórum de votação. Então, tem essa também, não é? A gente não passa, tipo, não passa boiada, vai. É um consenso geral e que é principalmente para a sua função, é essa função social, é da participação social. Então, por isso que eu sempre friso, sempre falo que é muito importante a sociedade civil participar dessas deliberações, seja pelo conselho, seja participando das audiências públicas, seja das audiências da Câmara. É muito importante, porque você fica sabendo exatamente o que tem, o que acontece dentro das instâncias, os porquês, o porquê que a lei não funciona, ou porquê que ela foi aprovada de um jeito, né? Então, é bem legal essa participação. E faz a gente pensar e repensar também o nosso voto, em quem que a gente está votando e quem que a gente está colocando dentro da gestão pública. Então é importante. E os conselhos, seja ele qual for, é de suma importância que principalmente sejam ocupados pela sociedade civil, seja ela através de ONGs, seja ela através de associações, ou seja mesmo através de empresas, porque nem toda empresa é ruim para o meio ambiente. Tem muita empresa que ela quer sim pensar numa gestão, até em ações dela mesma que seja mais voltado para o meio ambiente, de baixo impacto ambiental. Então é muito importante que também tenha essa a participação dentro do conselho. Então, acho que é isso. Queria falar também que eu não só participo do Condema, né? Não sou só presidente do Condema. Eu comecei há 6 anos lá, participei 4 anos como conselheira. Em 2018 fui empossada presidente. Agora, em 2020, eu fui reeleita. Então, o meu posto, né, de presidente vai até abril de 2022. E após isso, eu não posso mais me reeleger até mais uma gestão, né? Então, eu teria que ficar 2 anos
fora do posto de presidente, mas eu ainda continuo tendo cadeira como conselheira, né? Então eu também participo do conselho da pessoa com deficiência física aqui do município de Mariporã. Também sou suplente da Associação dos Técnicos Geólogos e Arquitetos e Engenheiros, né, que é a ATEGAN, no Conselho Consultivo do Parque Estadual da Cantareira, então também sou conselheira no Parque Estadual da Cantareira. Que mais? O CONDEMA tem uma cadeira no Conselho de Segurança, então a gente também, tanto nós temos cadeira lá, quanto eles têm no CONDEMA, então praticamente é isso. A próxima, bom, se vocês tiverem mais alguma questão que queiram colocar ou queiram saber mais do conselho, datas de reunião, o horário das reuniões, podem colocar aí nos comentários. A próxima questão que foi levantada era para eu colocar meus pontos de vista sobre as questões erradas que tem aqui no município e o que pode melhorar no município. Bom, é complicado, né? O município é muito complicado quando a gente fala sobre questões de problemas, porque todas as cidades elas têm os seus problemas, muitos. Problemas sociais, problemas econômicos, problemas de meio ambiente. Dificilmente você vai ver no mundo inteiro cidades que tenham soluções ou que sejam 100%, né? Sempre tem um problema, uma questão. Eu sempre faço uma correlação, né, para a gente entender desde de um ponto micro para um ponto macro, né? Então, por exemplo, já é super complexo a gente fazer uma gestão, por exemplo, na nossa casa, né? Então, quando a gente faz um trabalho, que a gente capta esse recurso, esse dinheiro, que a gente tem que saber onde aplicar na nossa casa, na nossa residência, né? Então, pagamento das contas de água, luz, telefone, internet, escola dos filhos, se você mora de aluguel, então a conta do aluguel, se você mora em condomínio, o condomínio, se você usa gás encanado, então a conta do gás, se você tem animais, a alimentação dos animais. Então, quando a gente faz essa gestão da nossa casa, a gente sabe que é bem complexo, só que é um núcleo de uma residência, né, que normalmente tem aí 2, 3, 4, 5 pessoas ou até mais, né, dependendo da quantidade de pessoas que moram na mesma residência. Então você vê que é super complexo. E aí você tem os nichos dentro da sua casa, né? Que são, por exemplo, saúde, educação, economia. Querendo ou não, todo mundo faz uma gestão pública no seu núcleo, no seu núcleo residencial, né? Quem é dono de empresa também faz uma gestão no seu núcleo residencial. A gestão pública funciona exatamente nos mesmos moldes. Só que imagina que ela impacta milhões de vidas, né? Não é só, por exemplo, você, seus filhos, seu marido, ou sua esposa, ou seu, né, seu cônjuge, ou a pessoa com quem você mora, ou se você mora sozinha, né? Uma gestão pública, ela tá afetando, tá fazendo essas ações, essas decisões que impactam a vida de milhares de pessoas, de milhares de residências. Então, para vocês entenderem o princípio do que é uma gestão pública. Então, pensa no micro, que é como você faz uma gestão na tua casa, para tentar entender como que é o macro, que é uma gestão pública municipal. Imagina isso no âmbito estadual e imagina quão complexo é no âmbito federal. Óbvio que eu não vou entrar aqui no mérito de conversar sobre as questões de corrupção, as questões, todas as que existem, e isso impacta muito, é o que demora muito para a gente conseguir resolver várias questões que a gente teria que resolver no nosso dia a dia, tá? Então, só para dar uma abertura nessa questão da minha visão sobre a gestão pública ou sobre as coisas erradas que acontecem aqui no nosso município, tá? Não vou fazer críticas às gestões, tá? Porque eu acho que todas elas têm erros, têm seus acertos também, né? Então, não vou fazer críticas. Eu acho que todo mundo sabe o que foi bom, o que foi ruim na gestão. A gente vê isso pelo voto. Infelizmente, a gente ainda está muito longe de ter um voto coerente aí, legal. As pessoas ainda estão votando errado, né? Mas a gente espera que as pessoas tenham mais consciência aí
e entenda um pouco mais de política aí ao longo dos anos para a gente ter qualidade de gestores, né? Então, assim, quando a gente fala de por que a gente erra tanto, e eu lembro da minha primeira aula de iniciação política, acho que foi em 2013, se eu não me engano, ou antes, o meu professor falou assim, só existe o corrupto porque tem quem corrompe. Então, assim, só existe o cara que está recebendo dinheiro, né, o corrupto, porque tem alguém que está com interesse próprio que está pagando para isso, né? E aí ele deu um exemplo muito legal, que é, levanta a mão quem nunca deu um cafezinho para um policial para sair de uma batida policial, né? Tipo, quando você vai viajar, ou que você tá com irregularidades no seu carro e tal, e aí você dá aquele cafezinho pro policial para sair de uma multa ou do carro ser apreendido. Isso é uma forma de corrupção, né? Menor, né? Porque não é em âmbito estadual, não vai afetar federal ou municipal, que não vai afetar milhares de vidas, mas é uma forma de corrupção, né? Então, a gente tem que começar a entender também que a corrupção vem de nós próprios. Você está pedindo o seu interesse próprio? Se você está pedindo o seu interesse próprio, você está votando pelo seu interesse próprio, a responsabilidade das más gestões está em quem está pensando no próprio umbigo. Desculpa fazer a crítica, mas é a realidade. A gente tem que começar a colocar a realidade em foco. A gente não pode pincelar aí um mundo da fantasia, um mundo ideal, sem estar pontuando exatamente a questão do qual que é a raiz do nosso problema. E a raiz do nosso problema está na falta de responsabilidade da sociedade civil de entender o que é uma gestão pública e votar nela de forma coerente. Relacionado a isso, eu vou colocar alguns pontos do que eu acho, da minha visão e do meu diagnóstico do município, do que está errado, né? Então, por exemplo, tá tudo errado, para falar a verdade. Não, tiveram alguns acertos, não vou ser muito ruim só de criticar. Tiveram muitos acertos também, mas tem muitos erros, né? Então, assim, erros, por exemplo, na questão dos resíduos sólidos, né? Então, hoje a gente paga uma alta taxa de lixo, por quê? Porque infelizmente no Brasil a gente não tem uma tecnologia que faça a pesagem do lixo de residência, né, o porta a porta, que daí você pudesse emitir uma nota, o valor para aquela residência. Então quem gasta muito, né, quem não tem a consciência de fazer reciclagem, quem não tem a consciência de ter uma melhora nos seus hábitos de consumo e tudo mais, estaria pagando o valor que ela manda para um aterro sanitário, né? Só para vocês terem uma ideia, esse valor de taxa de lixo, ele é rateado para todo mundo que paga IPTU, né? Então, por exemplo, quando o caminhão de lixo retira o resíduo da sua residência e das outras residências, quando ele vai lá para o aterro sanitário, ele é pesado, e aí é fomentado, né, a quantidade de toneladas que o município mandou para esse aterro. E aí, quando vem a conta para o município divide isso em todo mundo que paga IPTU. Né? Então, por exemplo, se a gente tem 1.000 casas pagantes de IPTU, a gente rateia essa tonelada nessas 1.000 residências. Então, funciona assim hoje. Então, é um sistema que ele não é igualitário, ele não é democrático, convenhamos, né? Porque tem muita residência que, por exemplo, está em área irregular, que ainda está passando por uma regularização fundiária, que não paga IPTU, né? Áreas empreendimentos que estão em área rural, que não pagam IPTU e que geram uma quantidade absurda de lixo, e outros empreendimentos comerciais que geram um volume muito maior de lixo, né, de resíduo em relação às residências, que quem paga também somos nós que estamos aqui, moradores, por exemplo. Então, isso é uma questão, por exemplo, que eu vejo que é negativa para o município, porque o município poderia, por exemplo, fomentar melhorias na questão da reciclagem, né? Hoje a gente caminhou um pouco, né? Inclusive hoje a gente conversou na reunião do Condema sobre isso, sobre a questão da coleta seletiva. Antes a gente não tinha coleta, teve bem no passado, deu vários problemas, aí foi retirado, e no ano passado retomou, né? Infelizmente com a pandemia
teve as suas dificuldades, porque as pessoas não estavam podendo sair de casa para ir colocar nos pontos de coleta voluntária, né, nos PEVs. A gente ainda não tem a coleta porta a porta. E por que que não tem? Porque a gente não tem capacidade, por exemplo, de estar recolhendo isso porta a porta. A gente não tem uma empresa, por exemplo, que venha retirar no porta a porta o reciclado. Tipo, dia tal X. Igual a coleta de resíduo comum, a gente não tem, né? E aí vai levar para onde? Para nossa cooperativa, que ainda está muito pequena e ainda não tem, né? Que está se instituindo ainda, né? Através desse trabalho que a gente fez no ano passado, em 2019, e agora, final de 2018 e 2019, né? Então, que deu poucas condições aí para a nossa cooperativa conseguir aumentar a quantidade de resíduos. Então, por exemplo, isso é um ponto negativo que eu vejo no município, mas que ele não é completamente negativo, ele pode ser melhorado, né? Então, hoje a gente estava discutindo justamente quais seriam os passos que a gente pode tomar para melhorar essa questão de aumentar a reciclagem e diminuir a tonelada do que a gente está levando para o aterro sanitário. Outra questão também, por exemplo, que a gente pode instituir o nosso núcleo de compostagem. Então, o município pode ter uma política pública em que a gente incentive a compostagem, né? O município mora num apartamento e não quer fazer a compostagem, não quer ter o trabalho de ter uma composteira ou uma compostagem, enfim. De repente, de estar colhendo esse material e levando para uma compostagem do município, né? Então a gente diminui, por exemplo, a quantidade de tonelada que a gente está enterrando, né? Que a gente paga para enterrar, de repente, muitas vezes ainda enterrando dinheiro, né? Convenhamos. Então esse é um ponto que eu acho que pode ser melhorado no município. Outro ponto é a questão de transporte. Eu acho, assim, impressionante como que as pessoas num município, que é um município de meio ambiente, completamente ambiental, né? A gente está em área de manancial, a gente tem 3 unidades de conservação, quase uma quarta, né? Mas a gente está ali na borda da 4ª unidade de conservação estadual, né? Que é o Parque Estadual da Cantareira, o Itaberaba e o Itapetinga. São as 3 unidades de conservação que o município que tá inserido dentro uma parte deles dentro do nosso município. O Parque Juqueri, que a gente está na borda dele, né? Não faz parte de Mariporã, mas a gente está bem na borda do Parque Juqueri. Então a gente, querendo ou não, tem essa pressão lá. E a nossa ARIE, que é a área de relevância de interesse ambiental, que é o Pico do Olho d'Água. Né? Então a gente tem todas essas unidades de conservação no município e a gente tem um transporte que é de alto carbono. Não tem, né? É meio... E aí a gente vê que a gestão pública fez um contrato com uma empresa nova e não teve nenhum mínimo do cuidado de pedir para a empresa que tivesse colocado os ônibus e ônibus e as vans de baixo carbono, que usasse, por exemplo, biodiesel, né? Biocombustível. Então, assim, é uma questão que eu sempre falo. A gestão também tem que ter esse cuidado, né? De pensar em propostas e novas tecnologias que sejam alinhadas com a realidade do município. Nosso município ele tem uma realidade que ele é ambiental, então a gente vai ter que colocar isso na nossa cabeça e no nosso dia a dia que ele é ambiental. Então, por que a gente não traz tecnologias que sejam ambientalmente amigas, né, melhores, né? E principalmente nessa questão de carbono, que é uma questão extremamente importante por causa das questões de mudanças climáticas, né? Então esse é um ponto que eu acho que foi muito negativo, que é muito negativo no nosso município. Existe a proposta de criar, né, as ciclovias, as ciclofaixas, muita gente torce o nariz para isso, mas a gente tem que dar condições de outros tipos de modais para a gente se locomover, né? Eu ando de ônibus em Mariporã, eu vendi meu carro acho que faz uns 3 anos, se eu não me engano, e eu andei muito, eu dei palestra nas 40 escolas municipais do município, e eu sei o quanto que é difícil você andar de transporte público aqui. Eu tive uma escola que eu dei palestra, eu tive que andar pelo menos uns 2 quilômetros até Fernandias e mais um tanto andar a pé no acostamento da Fernandias, porque não tinha um ponto de ônibus ali perto.
não tinha sinal de celular, não conseguia pedir Uber, não conseguia pedir táxi. Então, assim, imagina, isso foi um dia que eu fui dar palestra. Imagina quem mora nesse bairro, né? E detalhe, quando eu consegui achar o ponto de ônibus, eu nem peguei o ônibus do município, eu tive que pegar um ônibus vindo de Atibaia, porque naquela região não passa o ônibus do município. Então, essa questão de transporte, quando a gente fala de dar melhores condições em outros modais para as pessoas, é dar maior qualidade de locomoção para as pessoas. Então, eu acho que isso é um ponto muito negativo ainda no nosso município, né? Bom, a questão de invasão é óbvia, né? A gente tem que ter uma fiscalização melhor, a gente tem que ter um monitoramento, e não só a fiscalização, mas principalmente o monitoramento das nossas áreas. Hoje a gente tem muitas plataformas que dá para fazer isso. Fiquei muito feliz porque a gente instituiu o Grupo Integrado de Fiscalização, que é um grupo que compõe os municípios da Bacia do Alto Juqueri, né? Então, Caieiras, Franco da Rocha, Nazaré, Mariporã, outras regiões aqui que compõem a APRM, né, que é a Área de Proteção Ambiental do Alto Juqueri, e junto com a Sabesp, com o CETESB, com a Polícia Ambiental, com a Secretaria de Meio Ambiente, né, estadual, que é acima. Então é muito importante que a gente faça agora as medidas para monitoramento da área, não só de fiscalização. O monitoramento ele é primordial, porque a gente tem muita área assim que é invadida. Vou fazer aqui um aparato que todo mundo fala, né, e correlaciona as invasões só com as pessoas que têm vulnerabilidade social e que invadem. Na verdade não é, tá? Existem muitos casos sim, mas que nesses casos, na verdade, sempre tem alguém com interesses atrás, né? Então, assim, por exemplo, a maior parte dos loteamentos irregulares sempre tem alguém que tem um poder aquisitivo maior que está fazendo a grilagem desse terreno com interesses próprios, não de fazer, instituir loteamento de baixa renda, mas loteamentos irregulares aí até de alto padrão, tá cheio, né? Já participei, por exemplo, de audiência pública do zoneamento de São Paulo, que uma incorporadora levou um monte de gente que estava sem habitação, né, de vulnerabilidade social, para batalhar que o zoneamento permitisse que fizesse a unidade de habitação de interesse social numa área que seria os pátios de obras do Rodoanel. E, na verdade, depois a gente descobriu que essa incorporadora não queria fazer unidade de habitação de interesse social, ela queria fazer um empreendimento, uma incorporação de alto padrão mesmo numa região. Então, existe sim, dentro dessa questão de loteamentos irregulares, de grilagem de terreno, interesses até de pessoas que não estejam em vulnerabilidade social. Que é um fato que precisa ter, regularização fundiária no município, ela é completamente fundamental para a gente fazer e reordenar o município em relação aos seus problemas. Quando a gente tem uma invasão, por exemplo, quem fica com o ônus é completamente o município. Então, se o município não faz a sua prevenção, que é a fiscalização, o monitoramento da área, quem vai ficar com esse ônus, quem vai ter esse gasto é o próprio município, né? E o município que paga os impostos, porque depois o município vai ter que fazer a parte de retirada dessas famílias, né? É um processo que é extremamente complexo, custoso, porque você não pode simplesmente tirar a família e não dar um subsídio para ela, então você tem que fazer um levantamento das famílias, você tem que fazer, quando você faz uma desapropriação de terras, né? Então você tem que fazer o levantamento das famílias, quais que têm condições de estar entrando num programa, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, quem que não tem condições, quem que tem que receber aluguel social. Então isso custa muito para o município. Então é muito melhor o município fazer a prevenção do que depois ter esse ônus. Então também acho que isso é um ponto muito negativo no nosso município, na nossa cidade. Por quê? Porque peca muito na questão do monitoramento e de fiscalização. Tá melhorando agora, vamos ver se a próxima gestão vai continuar com isso também, né?
gente, tem muita questão que a gente tem que melhorar, de verdade, muita. Inclusive, Bom, ontem eu vi um vídeo que até gostaria de salientar, que a gente critica muito a gestão pública, mas também a gente tem que criticar e fazer a nossa meia-culpa também como sociedade. E eu fiquei muito chateada quando eu vi, né, que até um vereador fez um trabalho bem bacana de reconstituição de uma praça, colocou lá os contentores de reciclados para incentivar a população, e a própria população depredou aquele local, jogou resíduo no chão, né? Tava tudo cheio de plástico, de embalagem jogada na praça, e as lixeiras estavam depredadas. Então, assim, muitas vezes, isso aconteceu, por exemplo, no Parque Linear também, que quebraram as mesas lá. Então eu falo, pessoal, vamos ter consciência, né? Por favor, começa por aí. Se a gente reclama tanto da gestão pública aqui, porque não faz, porque isso, porque o município, tal, 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 quando faz, se depreda. Então, assim, a gente também tem que ter a nossa responsabilidade na zeladoria do nosso município, né? Então, começar também com os nossos hábitos. Esse é um ponto que eu quero fazer de crítica com a sociedade, porque não só aqui no município de Mariporã, mas em todos os outros, por exemplo, as pessoas falam sobre, porque é muito sujo, porque não tem, tal, mas muitas vezes eu já vi o município limpar, se desdobrar para deixar a coisa, né, organizada, e aí vem a pessoa, joga o papelzinho de bala no chão, né, tá a 10 metros de uma lixeira, mas não joga a garrafinha de água na lixeira, vai jogar no chão, né, gente? Então vamos começar a ter consciência também nesse sentido, né? Claro, é obrigação do município fazer a zeladoria, sim, mas acima de tudo, é obrigação de nós, sociedade civil, cuidarmos também do nosso local, né? Começando por não jogar os resíduos no chão, na rua, né? Procurar sempre tá destinando isso para os locais, né? Para as lixeiras, para os locais que seriam ideais, né? Então, também a nossa educação, nosso hábito também faz parte de gestão pública, gente. Por mais incrível que pareça, nós também fazemos parte da gestão pública, né? Acho que esses são alguns pontos que eu lembre agora. Tem muita coisa que a gente pode melhorar no nosso município. Uma coisa muito principal que eu gostaria muito de falar aqui, até como propósito para essa futura e outras futuras gestões, é que uma coisa que eu sinto muita falta das prefeituras, de governos, né, de estado e governo federal, é que façam projetos de médio e longo prazo. Muitas coisas, muitas propostas são feitas, né, projetos, execuções, projetos de leis, são feitos para curto prazo, né, com o intuito próprio para ser votado na próxima eleição. Mas a gente tem que entender que fazer um gerenciamento de uma cidade, de um estado, de um país, tem muita coisa que você não vai fazer em 4 anos. Você vai ter que colocar aí pelo menos 10, 15, 30 anos para ser instituído, né? Não é porque vai demorar muito que você vai deixar de fazer. Não, você tem que fazer. Se é bom para o município, por que não começar? E tem que começar agora, né? Então, instituir também um programa e projetos de leis e projetos de execução que sejam de médio e longo prazo, né? E que isso seja garantido para os próximos gestores que venham, né? Também para a gente, que eu vi muito, isso é uma crítica que eu vou fazer do nosso município, que eu moro há 31 anos aqui em Mariporã, então eu acho que eu tenho conhecimento de causa para falar isso. Uma das coisas que eu sempre vi é essa questão, tipo, um projeto que o gestor anterior colocou, o gestor né, o prefeito da gestão atual não quer fazer porque foi o outro que fez. Não, o projeto primeiro. Antes de tudo, a gente tem que começar a quebrar esse conceito de que o projeto, né, ou a execução, ou a lei tem um pai. Não existe isso. Se você está fazendo isso para um município que tem pessoas, que é para a sociedade civil, que é para melhorar a vida de todos os munícipes, inclusive do próprio gestor que mora no município, né? Por que você vai ficar com ego e falar não vou fazer porque foi o outro que fez? Não, você tem que fazer, é obrigação sua fazer,
né? Então, instituir projetos de longo prazo e que isso seja garantido, que as próximas gestões continuem, dê continuidade a esse projeto, é primordial. E eu acho que isso é um dos fatores que a gente peca muito dos gestores do nosso município. E que eu espero que essa próxima gestão e as próximas tenham essa consciência de dar continuidade aos projetos que estão em andamento, né? Não só porque não existe um dono, né? Por mais que possa ter sido proposto pela gestão, na verdade, muitas vezes é proposto pelos próprios funcionários de carreira ou os comissionados, né? Que às vezes pode até surgir da ideia do prefeito, mas quem pensou tecnicamente, colocou isso na mão, são os funcionários públicos, né? Então, eu espero aí que essa gestão e a próxima tenham projetos também de longo prazo e que sejam garantidos e que a gente quebre esse conceito de que existe um pai, né, desse projeto e tal, e aí não queiram dar continuidade por brigas partidárias ou brigas políticas, né? Eu acho que o gestor, ele, acima de tudo, tem que entender, né, que gestão pública é para o município, é para as famílias, é para a sociedade que lida no dia a dia naquele local, né? Então, se é bom para nós que somos moradores, dê continuidade a isso. Então, acho que é isso. Já me prolonguei demais. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu posso falar um pouquinho mais. Próximo Chá das Quintas também será na semana que vem e a gente fala um pouquinho mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Então, bom restinho de dia para vocês, bom final de semana e até mais. Tchau!